Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Eneagrama. Este é o nosso episódio de número 60, publicado em 2 de maio de 2024. Meu nome é Urânio Paes, eu sou sócio fundador da Chestnut Paes Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje é como lidar e como não lidar com cada tipo do Enneagrama. Acho que esse é uma dúvida e também um interesse comum entre todos os nossos ouvintes aqui do Mundo Enneagrama, porque isso nos ajuda nos relacionamentos, em todas as nossas comunicações com as pessoas. Entretanto, o tema de hoje eu decidi trazê-lo porque nós temos muitos alunos que querem trabalhar profissionalmente com o Enneagrama, que querem utilizá-lo bem, com clientes deles de cada um dos 9 tipos. São terapeutas, são coaches, são professores de Enneagrama, às vezes que fazem a nossa certificação profissional do Enneagrama. E nós temos um curso que, inclusive, acontecerá ainda em maio desse ano, 2024, um curso que se chama Desenvolvendo Habilidades no Uso do Enneagrama. E nesse curso a gente ensina coisas como estas. Como é que a gente faz para lidar corretamente com cada um dos 9 tipos? O que funciona? O que não funciona? O que são coisas fundamentais para compreender do que fazer e do que não fazer? E, claro, que de uma maneira mais limitada do que no curso, eu vou aqui falar um pouco sobre isso. E se você for alguém que queira ir mais fundo, esse é um curso altamente recomendado. A gente vai ter, como eu disse, uma turma online de 18 a 22 de maio de 2024, no horário brasileiro, das 12 às 19 horas. Eu digo isso porque é um curso internacional, tem tradução para o português simultânea, é um curso que acontece em inglês, mas com essa tradução simultânea para o português. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho como lidar e como não lidar com cada um dos 9 tipos. E eu vou começar com o 8, quase sempre eu faço isso, começo com 8, depois 9, 1, 2, indo até o 7, no sentido horário do círculo do Enneagrama. E aí, quando eu for mudando de tríade, aqueles 3 grupos de 3 tipos cada, os instintivos, o 8, 9, 1, o 2, 3 e o 4 emocionais, e o 5, 6 e o 7, os mentais. Quando eu for mudando de tríade, eu vou falar um pouquinho também sobre o que fazer e o que não fazer com esses perfis aí dessa tríade. Então, começando com a tríade do instinto, e logo com o 8, eu quero dizer assim, o que fazer ao lidar com pessoas instintivas? Bom, em primeiro lugar, sente-se corretamente e esteja realmente no seu núcleo, no seu centro, e fale de maneira enraizada, porque não gera nenhum tipo de credibilidade com a pessoa desse centro se você não tiver assim. Além disso, lembre-se que essa pessoa precisa aprender fazendo e que ela precisa testar, ela precisa ver isso na prática, ver exemplos e também conversar de uma maneira mais concreta. Então, vamos lá, o que exatamente eu faria? Então, discutir ações, Isso é muito importante. E o que não fazer, para pessoas instintivas, 891, é você pedir só que falem sobre o que estão sentindo, ou que planejem muito, porque, na verdade, ele tem que ir um pouquinho mais rápido para a ação, para que aquilo se torne mais tangível, concreto, e aí sim faça sentido, e aí sim ele possa dizer o que ele está sentindo, Isso é um pouco do como lidar, uma palavrinha aqui sobre como lidar com os tipos instintivos, mais viscerais, o 8, o 9 e o 1. Agora, com o tipo 8, o que fazer? O que fazer para lidar bem com o tipo 8? Bem, primeira coisa, seja franco e direto. Fundamental que você não tenha dedos, que você não fique sendo indireto, que você não fale sobre as coisas de uma maneira muito clara,
porque o 8 quer essa clareza e ele quer franqueza, né? E o máximo possível, com gentileza, sem imposição. Os 8 valorizam isso demais. Mas se você for indireto, vai dar problema. Os 8 querem verdade sendo colocada sobre a mesa e querem que você emita a sua opinião, que você fale exatamente o que você pensa, mesmo que vá contra o que a pessoa do tipo 8 pensa. E aí, não faça isso na frente de outras pessoas. Muito importante, para não expor a pessoa do tipo 8 de uma maneira que ela possa se sentir frágil, que seria muito difícil. Mas falando isso claramente, olhando no olho do 8 de uma maneira direta, isso ele vai apreciar. Só que entenda que o 8 não vai te dar sinais de cara que ele gostou disso. Ele pode, inclusive, resistir falando, não, não concordo, ou algo que o valha, mas ele está respeitando o fato de você discordar dele e talvez depois ele mostre que ele valorizou isso. Mostre sem te falar, sem dizer, ah, você tinha razão. Não é tão fácil para o 8 dar o braço a torcer, né? Mas ele mostra depois que aquilo foi bom e vai te pedir mais opiniões e vai se manter aberto. Então, confie, tem que ser muito direto, muito honesto, muito franco. Além disso, ao lidar com o 8, vá direto ao ponto, no sentido de não explicar a história toda também, não só no sentido da franqueza. Vá para os finalmentes, porque não tem um tempo muito grande de escuta de um 8 se a pessoa for indireta, né? Então, vá direto à conclusão. E aí, estabeleça a sua opinião e aí explique, mas explique menos do que você explicaria para outras pessoas e aí deixe que ele te pergunte. Pergunte se ele quer falar alguma coisa. Isso é algo muito bacana ao se comunicar com o 8. Mas mais do que comentários aqui sobre como se comunicar, o que eu estou falando aqui é como lidar, né? De uma maneira mais ampla, não só como se comunicar. E aqui o que eu quero, o que está por detrás do que eu estou dizendo para os 8 é que você tem que lidar com o 8 de uma forma prática, de uma forma concreta. E também não esperar que ele te fale claramente que está tudo excelente, porque a maioria dos 8 não vai fazer dessa maneira. E o que não fazer, né? Como não lidar com a pessoa do tipo 8? Bem, primeira coisa, sendo indireto, sendo também inespecífico, sendo mais geral, apenas abstrato, isso tudo não funciona muito bem com os 8. E sendo direto, mas não sendo deselegante, porque. E aí você pode até achar, ah, mas o 8 é assim. Bem, ele é bem sensível quando as pessoas tentam impor ou quando as pessoas são mal educadas, tá? Então, garanta que você trate o 8 muito bem, mas seja extremamente claro e direto, né? Isso funciona muito bem com as pessoas do tipo 8. E também uma outra coisa sobre o como lidar aqui com o 8 em geral é sempre pedir que ele fale para você aonde ele está no processo de reflexão ou do que está acontecendo. Porque muitas vezes ele não fala e está ainda processando. Os instintivos têm uma coisa de deglutir, de digerir o que está vindo. E aí, enquanto estão nesse processo, não necessariamente te falam. E se você tiver em dúvida se está tudo bem ou não, pergunte. Porque daí o 8 pode te falar. Mas, em geral, entenda assim, se o 8 não estiver falando nada, em geral é porque está tudo bem, ok? Agora, vamos para o 9 um pouco. O que saber aí sobre como lidar e como não lidar com os 9? Bem, primeira coisa, os 9 são os mais sensíveis a autoritarismo, a imposição, a uma pessoa mandona. Se você for assim, você vai perder o 9. Né? E o 9 não vai te mostrar que ele te perdeu nesse momento.
porque ele mantém o sorriso no rosto. Apenas não vai mais, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Como dizemos aí. E também, na hora em que você tiver sido autoritário, ele não vai, na prática, fazer o que você acha que ele vai fazer. Ele vai até dar a entender que vai fazer, mas não vai, muitas vezes. Ele não vai dar seguimento àquilo, né? O 9 mantém o sorriso no rosto, mas não necessariamente isso quer dizer que ele concorda, sabe? Isso é algo a aprender sobre o 9. Então, não seja autoritário. E se, mesmo quando o 9 te pede conselhos, você pode dar conselhos, mas acima de tudo, você tem que perguntar para ele o que ele acha. E aí, se ele não souber, tudo bem que não sabe. E você quer explorar isso um pouco mais agora? Vamos lá, vamos tentar ver. Ou seja, fazer perguntas e voltar a decisão para o próprio 9. Porque se você não fizer isso, o 9 vai se sentir incomodado. O 9 pode muito facilmente se tornar alguém teimoso. E ele fica teimoso quando ele sente que alguém está tentando impor alguma coisa, ou tentar entender tudo por ele, ou falar por ele, né? E ele pode até te convidar a falar o que você acha, mas às vezes é melhor se conter e falar assim: não, eu queria te ouvir primeiro. E é fundamental para o 9 sentir que você liga para ele, você realmente se importa. E aí que você pergunte mais e tenha paciência para o 9 falar. Às vezes ele vai elaborar, não vai ter facilidade. Você tem que ter escuta real com o 9, né? E tá preparado para uma interação que às vezes é mais lenta. E isso é respeito para o 9. E leva em conta o seguinte, que ao longo da vida as pessoas tentam empurrar o 9 para decidir mais rápido, ou às vezes para falar mais rápido, para falar mais dele. Se você tiver mais paciência e respeito, se mantiver prestando atenção, você sobe 1000 pontos com o 9, né? Porque a maioria não faz isso, né? E pedir que ele fale o que ele acha que ele gostaria. Por exemplo, quer ir jantar onde hoje? Né? Pergunte para o 9 na sua vida. E ele, não tenho certeza. Então você pode falar assim: então me fale uma ou duas coisas que você sabe que você não quer. Por quê? Porque é mais fácil para o 9 saber o que ele não quer do que saber o que ele quer. Então, mostrar o interesse em ouvir um 9 de uma forma ou de outra é sempre algo muito bacana, porque não é fácil para ele impor um pouco mais assim, hoje eu quero eu decidir, mas ter alguém que faz isso é muito agradável, né? E permitir que o 9 expresse um pouco mais vontades ou coisas que ele não quer com o tempo, né? Ele aprendendo, né? E aí expressando, então perguntando sobre ele também, porque ele não tem facilidade de falar sobre ele, ou não enfoca tanto isso. Então fazendo esse trabalho de ajudá-lo a olhar para dentro, não só para fora, né? Apontando coisas que você observou, não parecia que você estava gostando muito daquela situação. Será que da próxima vez você preferiria de outro jeito, né? Então esse é um pouco do jeito como lidar com o 9. O que nunca fazer, mais uma vez, é imposição. E também tentar construir harmonia, porque o 9 precisa disso de uma maneira muito fundamental. Se você for muito beligerante, né, o 9 vai se incomodar muito. Uma pessoa que mais destrói a harmonia do que constrói, não é fácil para o 9 estar perto dessa pessoa. Então, estar junto e sentir que há harmonia, há consenso é algo que pode ser muito bacana. Já o tipo 1 do Enneagrama. O que fazer para lidar bem e o que evitar para não lidar mal, né, com o tipo 1. Então a primeira coisa é admitir os seus erros, né? Quando você faz isso, você sobe 1 ponto com o 1, né? Quando você não admite o seu próprio erro de maneira clara na frente do 1, a relação piora, né? Então olhar para o que você pode fazer melhor e dizer, né? E lembrar que o que você disser tem que virar um compromisso. Então, assim, lembre-se de que aquilo tem que virar uma promessa de melhora depois. E às vezes, as pessoas falam para o 1 alguma crítica, algo que acham que poderia melhorar,
isso vai muito mal, porque não há nada, praticamente nada que as pessoas possam falar para o de feedback ou de uma crítica que ele já não tenha se autocriticado antes. Então toma muito cuidado com coisas que você possa falar para ele que possam ser entendidas como críticas, né? Isso é algo a evitar, portanto, ao lidar com um. E é bom, ao lidar com um, ser específico, dizer um pouco mais os pontos mais concretamente o que está legal, o que não está, e elogiá-lo dizendo, olha, isso daqui já está excelente. E dar contribuições do tipo, já está excelente, não se preocupe, vamos adiante. Às vezes, excesso de perfeição pode não ser o ideal aqui, né? E, acima de tudo, a forma de lidar com um é tentando descontraí-lo, tentando ajudá-lo a relaxar, a ter mais humor, a se divertir, a levar as coisas na boa, né? Trazendo ele um pouco para experiências desse tipo. Não tente deixá-lo o tempo inteiro nisso, que é difícil, mas propiciar isso um pouquinho mais para um vai ajudá-lo demais no processo de autodesenvolvimento dele. E também a ele ficar menos irritado, menos irritadiço, né? Então, esses são aí alguns dos pontos sobre como lidar e como não lidar com um. Lembrando que isso é só uma palhinha, só um pouquinho do que fazer, né? E tendo interesse, temos esse nosso curso que está aí no descritivo também do episódio, o Desenvolvendo Habilidades no Uso do Eneagrama, de 18 a 22 de maio de 2024. Estou aqui nesse vídeo gravado em 2024. Agora mudando para a tríade emocional, os tipos 2, 3 e 4. O que fazer, né, com elas e o que não fazer? Bem, é conexão a palavra. É manter a relação, é ver a pessoa, ouvir e de fato criar empatia, fazer com que a pessoa se sinta vista, se sinta compreendida, né? Isso é absolutamente fundamental. O espelhamento, né, para as pessoas que são emocionais. Isso é imprescindível. E ao longo da vida dos emocionais dominantes, as pessoas não sabem fazer isso com ele, não fizeram, ou inclusive acusaram os emocionais de serem excessivamente emocionais, né? Então você ouvir, dedicar atenção, mostrar que você está interessado e espelhar no sentido assim, você está se sentindo compreendido? Tem alguma coisa que eu não compreendi de você? Então imagina que você tem na sua vida um tipo 2, um tipo 4 ou mesmo um tipo 3. Como fazer para melhorar o relacionamento? Primeira coisa, garantir que a pessoa, essa outra pessoa esteja se sentindo compreendida e ouvida. Você não precisa nem concordar. Você só precisa se esforçar para entender a perspectiva dessa outra pessoa. Isso já é 70% do caminho andado. Porque ao longo da vida, os emocionais se sentem incompreendidos. E aí não tem assim certo ou errado, correto ou incorreto, porque é a expressão de um sentimento que está em conta aqui, né? Que está em jogo. E esses tipos emocionais precisam expressar essa opinião, enquanto na verdade há um sentimento. Então não venha me falar de fatos, não venha me falar de coisas apenas concretas, tangíveis. Isso é o que eu estou sentindo. E esse sentimento é a realidade para mim. Então ouça até o fim, sem julgar, sem falar certo ou errado. Isso é assim, isso não é. Ao lidar com pessoas emocionais, valide as emoções da pessoa. E ao compreendê-las, no final, acontece algo surpreendente com os emocionais, que é, agora que você me compreendeu, eu posso discutir com você o que faremos, o que não faremos, que não precisa ser necessariamente o que eu tinha dito antes do que eu sentia. Depois de ser compreendido, os emocionais se tornam bastante flexíveis. E isso ajuda imensamente na relação com os emocionais, né? Você gerou empatia e agora eles são muito mais flexíveis para fazer as coisas de um jeito que não seja o deles, né? Outra coisa é
desenvolver sempre o relacionamento, estar bem com a outra pessoa, né, trabalhar isso é um segredo de sucesso aí, para lidar com os tipos 2, 3 e 4. Agora falando mais especificamente do 2. Primeira coisa, ele precisa sentir que você gosta dele, que ele é alguém que você não só valoriza, mas que você gosta, e que é alguém, de preferência, se possível, alguém especial para você, né. Quando isso acontece, tudo fica mais fácil na relação com o tipo 2. Então, trabalhe a relação antes de trabalhar qualquer outro conteúdo. Esteja bem, valorize, crie uma vibração positiva, mas não só de fazer algo legal. Criar uma vibração de positiva é, nossa, estamos bem, gosto muito de você, tá tudo certo. E aí você vai discutir alguma coisa, tá? Então sempre lembrar de restabelecer um bom relacionamento no início das conversas. Pode ser que para você esteja tudo bem, porque na semana passada estava tudo bem. Mas para o 2 não. O 2 precisa criar isso de novo, reforçar o vínculo, e aí conseguir ter essa. É como parar num posto de gasolina, abastecer. Conseguir abastecer ao trabalharmos um pouco a nossa conexão. E aí tudo funciona melhor. Né? E o que não fazer é não dar atenção ao relacionamento, tentar ser apenas prático, concreto, e não ter uma troca afetiva, emocional, de algum tipo. Mesmo que seja um olhar, um sorriso, um agradecimento, né? Essas coisas precisam acontecer com a pessoa do tipo 2, senão não vai adiante. E também sempre se lembrar que ao lidar com o 2, tudo vai ser mais pessoal. É difícil para o 2 imaginar que exista alguma coisa que não seja pessoal. Ele deve aprender, né? Que existem coisas que não é para levar tão para o pessoal. Isso é bom que o 2 aprenda. Mas você, ao lidar com o 2, não pode contar com isso. Ou seja, ele provavelmente levará tudo para o pessoal. E aí, sempre que estiver conversando de algo mais geral, levar, você está confortável com isso? Isso vai me ajudar muito. Ou seja, trazer para um lado mais eu e você. Como eu me sinto, como você se sente. Essa dimensão sendo trazida na relação com o tipo 2 sempre ajuda demais. Tipo 3. O que fazer e o que não fazer? Primeiro, sempre abordar o tipo 3 com uma certa positividade. Não é só falar assim, não sei, não vai dar certo. Isso para o tipo 3 dá horror, urticária, assim, né? Fala pessoas que põem problemas em tudo. Não é fácil. O 2 precisa que o outro seja positivo. Ele precisa também de celebração, de uma coisa, vamos lá, a gente consegue, né? Esse tipo de discurso e de energia. Aí é que o tipo 2 vai ter uma grande capacidade, o 3, desculpe, vai ter uma grande capacidade de empatia com você. Se você estivesse querendo celebrar, estiver mostrando garra, compromisso, vamos lá, vamos juntos, e tentar evitar ser um pouco mais lento na sua comunicação. Se você chegar falando muito devagar, você já perdeu o tipo 3. Não dá. Você tem que ter um pouco de ritmo, porque o 3 tem aquela dificuldade de parar. Né? É bastante importante também que se estabeleçam metas, né? Desafios específicos, e que vocês estejam juntos indo lá batalhar por isso. E dar toques para o tipo 3 de quando ele está começando a mudar um pouco o jeito dele ou ficar um pouco individualista demais. É bom dar toques para ele nisso. Mas, lembrando assim, seja positivo ao dar esses toques. E também contextualize assim, a gente vai conseguir mais êxito dessa maneira. Vamos lá, vamos voltar. Né? E dar reconhecimento, dar feedbacks positivos. Isso, conseguimos, beleza, vamos lá, já vi, vamos em frente. Porque a medida do sucesso do 3, quem dá é a outra pessoa. Não adianta ele achar que está sendo bem sucedido. Você tem que achar
que ele está sendo bem sucedido. E aí fale, né? Agora, outra coisa para se lidar com o 3 é garantir que vocês criem uma conexão é, em que, de maneira mais privada, a pessoa do tipo 3 vai poder te falar dificuldades, desafios, inseguranças, sem que você jogue isso para o mundo. Ou seja, criar esse ambiente secreto e sagrado com quem é tipo 3 é algo que vale muito a pena, resolve muitos problemas. E o último tipo emocional, que é o 4. O que fazer e o que não fazer? Como lidar e como não lidar com o tipo 4? Bem, o tipo 4 precisa ser ouvido. Você precisa se esforçar para entendê-lo. Aquilo que eu falei no início, que serve para todos os emocionais, é ainda mais importante para o 4. Ele precisa sentir que você se esforça em entender o lado dele. Ele não precisa que você concorde, não precisa que você compartilhe as opiniões, mas ele precisa que você faça todos os esforços para compreendê-lo. E sem julgar o fato dele ser mais emocional, né? E ele expressar, dar oportunidade que ele expresse todas as coisas que lhe parecem importantes, né? Outra coisa do tipo 4 é você ouvir até o fim, fazer perguntas e perguntar: você se sente suficientemente compreendido agora? Ah, ok. Tem algo que você acha que eu não estou entendendo? Não. Nesse momento, todo esforço investido em ouvir, em compreender, vai se pagar rapidamente, porque aí você pode ir direto ao ponto, você pode chamar o 4 para estar do teu lado, inclusive pedir que ele adapte um pouco aquilo que ele desejava, fazer um pouco mais do seu jeito. Se você passar por essa primeira etapa de compreendê-lo, e ele é que define se você já o compreendeu ou não, aí você vai conquistar uma pessoa que vai ser bem mais flexível, amistosa e feliz com você, né? Agora, o que não fazer? Além de tentar impor e de não validar os sentimentos dele, algo também a ser evitado é tentar fazer as coisas só do jeito básico, ou do jeito padrão, ou conforme a regra, porque o 4 precisa de inovação, precisa dar o toque único dele e precisa ir para o diferente com excelência, né? Excelência com o toque único. E isso aprenda que é algo muito importante para o 4 e faça isso junto. E seja autêntico você mesmo. Fale na primeira pessoa, diga o que você acha, o que você gostou, o que você não gostou, o que você está sentindo, qual a sua opinião. Compartilhe isso, fale sempre a sua visão e ouça dele. E permita-se viajar um pouco assim, nessa criação, no brainstorming e conseguindo debater como as coisas podem ser melhores ainda, né? Porque o 4 pode ser um grande idealista de como melhorar as coisas ainda mais, né? O 4 não é fácil de se contentar, não. E ele quer sempre buscar algo diferenciado. Então, viaje com ele um pouco nessa busca, né? Por que não? Aí você vai estar lidando muito melhor com esse seu familiar, amigo ou colega de trabalho do tipo 4. E os mentais, por fim. Como lidar melhor com os mentais? Então, com essas pessoas, os 5, os 6 e os 7, você precisa manter a coerência, a lógica, ter uma coisa que faça sentido. Ele precisa entender a foto maior, assim, a estratégia, para depois discutir os detalhes. Ele precisa ter essa capacidade de ver que você e ele estão alinhados. Você precisa discutir as premissas, o quadro todo. Então não venha tentando só fazer e não explicar por quê. Não venha tentando manter muito assim, é isso, mas pode ser aquilo e aquilo outro. Não. Eu quero aqui uma precisão um pouquinho maior, mas não de controle, de perfeccionismo, não é isso. É ter um pouco mais de clareza
das coisas. Então, debater um pouco mais antes de agir, né? Entrar um pouquinho no planejamento, né, com as pessoas que são mentais, não apenas sair fazendo e não ir só para o mundo das emoções, porque não é confortável e muitas vezes os mentais acham que isso não agrega tanto. Então, limitar um pouco mais essas questões mais emocionais ou instintivas e ouvi-lo, né? Ao mesmo tempo que você pode, de maneira lógica, argumentar assim: a gente não pode esperar muito, vamos ter que planejar um pouco menos aqui por conta da necessidade de obtermos um resultado até amanhã. E aí, se fizer sentido, o 5, 6 ou o 7 da sua vida vai concordar. Você só precisa convencer esses tipos mentais dos porquês. Tem que discutir os porquês. Se você chega falando sem falar dos porquês, difícil para o mental, tá? Agora, falemos do 5. Como lidar com os 5 para ter mais sucesso e o que não fazer? Como não lidar? Primeiro, não exigir posicionamentos ou respostas imediatas. Deixa ele processar um pouquinho com ele mesmo e te falar amanhã. Muito mais fácil para um 5. Né? Combina. Então, podemos falar amanhã? Porque senão também ele vai falar com você só depois de amanhã. Né? Então, definir que ele tenha um tempo para processar conversas que vocês têm. Não exigir respostas na hora, porque não dá, é difícil para quem é 5. Outra coisa é você sempre dar espaço para o 5. Você quer pensar um pouco mais, você quer ficar sozinho e depois você fala comigo, você quer recarregar aí tuas baterias. Isso é bem confortável para quem é do tipo 5. E definir, é como assim, definir pautas para suas conversas. Nós vamos conversar sobre isso, vamos até o fim, vamos definir. Mas eu sei que dá aquela tentação de pôr outros assuntos na pauta. Mas tem aquilo, aquilo. Para os 5, isso é muito desconfortável. Assim, coloca na agenda, vamos conversar amanhã de novo, vamos ter uma outra conversa sobre isso. E aí pergunte quando é confortável para você falar sobre isso, né? E aí deixe que os 5 da sua vida defina um pouco mais os quandos e também é, quais as ocasiões em que é mais agradável para ele ter essas conversas, né? Não imponha isso. Isso dá um conforto enorme para os 5, se você não impuser, ok? Outra coisa que vale a pena você considerar, assim, no como lidar com os 5, é você definir quem vai fazer o quê, distribuir tarefas, papéis, definir o como as coisas serão operacionalizadas depois, para ficar tudo claro e não ter surpresas. Você vai cair no gosto da pessoa do tipo 5 se você fizer isso. E também lidar com o 5 não exigindo muitas coisas, não exigindo que ele fale dele, não exigindo também que muitas coisas sejam feitas. Você não pode criar sensação de sobrecarga para o 5, né? E aí, se isso acontecer, ele vai estar mais aberto para vocês fazerem coisas juntos e definirem coisas juntos. Mas é aquilo, evita chegar de surpresa, evita falar de alguma coisa difícil de resolver na hora, fala assim, vou querer conversar com você de um outro assunto, não tá fácil, prepare-se aí, podemos falar amanhã. Isso já cai muito melhor para quem é do tipo 5, que não gosta de receber as demandas na hora, de se sentir muito demandado, né? Precisa ter esse conforto. E, por fim, uma grande forma de lidar com o 5 é repassar no fim da conversa tudo que foi decidido, o que não foi, qual é a sua visão do que é o combinado, então, para ficar tudo claro e ele tem mais conforto, tá? Já com o 6, como lidar com o 6 e como não lidar com o 6, né? Quais são os erros que as pessoas cometem? Então, começando de um erro, evite falar para o 6 da sua vida uma coisa assim, tá tudo bem, relaxa, vai dar tudo certo. As pessoas do tipo 6 dizem que querem matar quem diz isso, né? Como assim? Eu tô aqui todo pilhado, tentando ver o problema e você tá me dizendo que vai dar tudo certo? Vem aqui me ajudar a resolver o problema.
né? Oferecer ajuda nesse mapeamento dos problemas e a solução deles, porque o 6 se vê muitas vezes sobrecarregado com a solução dos problemas, nesse sentido de não ter outras pessoas que cuidam tanto dos problemas como ele, né? Se você ajudá-lo a cuidar disso, muito melhor. Outra coisa, nessa tentativa de ajudar o 6 a ser menos ansioso, não tente falar que não existem problemas, que vai dar tudo certo, mas tente falar assim: vem cá, você está precisando relaxar, vou te ajudar agora. Vai dar tudo certo, fica aqui comigo, daqui a pouco a gente vai ver melhor os problemas, mas primeiro, vem cá, respira. Né? Então, dar um ombro, uma proteção para quem é tipo 6 é muito legal. Mas não faça isso o tempo todo, porque senão você vai tirar a autoridade do tipo 6. É assim, ele vive tentando delegar a própria autoridade para outras pessoas, deixar que os outros assumam o comando e não ele. Então você tem que se mostrar forte, vem cá, eu vou te ajudar um pouco, vem cá, tá tudo certo, vem. Mas depois você também confronta, desafia e põe o 6 para assumir a responsabilidade, né? Isso assim, é um jogo, uma gangorra. Você faz um pouco da proteção, depois um pouco do desafio, depois um pouco da proteção, depois um pouco do desafio. Você tem que alternar entre essas duas coisas. E vale a pena entender algo sobre o tipo 6. Algumas pessoas falam assim: ah, eu acho que o tipo 6 é meio pessimista. E isso é um erro. Na verdade, o que melhor define o 6 é que o 6 tem o pensamento contrário. Poderia até dizer, é um pouco do contra. O que quer dizer isso? Se você chega sendo muito otimista, o 6 vai se colocar como pessimista. Mas se você chega um pouco mais preocupado, cauteloso e até pessimista, adivinha o que vai acontecer? O 6 vai virar otimista. Então não é que ele é pessimista, ele é do contra. Tem essa forma de ir para o oposto, para o outro lado da história que está sendo dita, né? O outro estilo. Então, se você quer ajudar o 6 da sua vida a ser menos pessimista, pare de tentar ser otimista você. Mostre que você acha que pode acontecer coisas negativas mesmo. E você vai ver que o tipo 6 vai começar a ir ele para o lado otimista, assumindo a responsabilidade que é dele se tornar mais positivo. Né? Isso é uma forma bacana aí de como se lidar com pessoas do tipo 6. E o que nunca fazer? Nunca você apenas pegar o tipo 6 de surpresa, com despreparo, dar notícias que mudam tudo o tempo inteiro. Não. Tem que ter um pouco mais dessa estrutura, mas por outro lado, é bem bacana se você de vez em quando der um empurrãozinho no 6. Então não é empurrar o tempo todo, é de vez em quando. Você empurrar no sentido dele ir para a ação sem achar que está preparado, sem pensar muito, sem excesso de preparação. Conseguir empurrá-lo para encurtar um cronograma. Isso é bem bacana para o tipo 6. E por fim, o tipo 7, não menos importante, com certeza, a forma de lidar com ele é, primeiro, não dê a impressão que você está criando empecilhos, que as coisas estão ficando difíceis, que não vai dar certo. É o oposto do 6. Ele precisa de alguém que mostre muito lado positivo, otimista. Sim, vai dar tudo certo, vamos embora, tranquilo. E aí você ganha o direito de falar um pouco mais sobre os problemas que ele não quer abordar. Se você for positivo no início, aí você consegue abordar, então, tem só aquele outro problema, o que você acha? E o diálogo com o 7 tem que sempre ser envolvente. Nunca falar só o que você acha, falar o que você acha, como é que estão as coisas para você, né? E aí, então, continuar com essa positividade que garante que eu possa falar do problema voltando para ela depois, né? Então eu começo e termino sendo positivo, e aí no meio eu posso discutir um pouco das coisas difíceis. Isso facilita muito para se ter uma conversa difícil com o 7. Aliás, assim, aprendi com um amigo 7
que uma boa forma de conversar sobre coisas difíceis é andando. Os dois olhando para frente, não um olhando no olho do outro, né? E que aí fica mais fácil de dialogar, de se abrir, de falar de problema, fica um pouco menos pressão. E o 7, sentindo muita pressão, não funciona. Tá? Alguns tipos funcionam sob pressão, né? Um 6, por exemplo. Mas se você pega um 7, um 5, um 9, não. Pressão não funciona com esses perfis, tá? E o 7, além de você ser positivo, você precisa ser flexível, assim, criativo, de falar de uma coisa, depois falar de outra, e ir para outra ainda, mais outra. E dessa maneira conseguir ter não só um assunto, não só uma coisa que vai fazer com que o 7 se sinta preso. Você ir tabelando com vários assuntos, você ter diversas discussões, isso é mais fácil para o 7, se você não for apenas linear, tá? E sempre, sempre lembrar das coisas boas que estão acontecendo, falar sobre elas, e não exigir que o 7 vá direto lidar com um problema. É muito complicado para o 7 fazer isso, né? Por fim, uma última dica aqui de como lidar com os 7s. É deixar que ele esteja em contato com a dor na medida possível para hoje, e depois você volta a ter contato com aquela coisa desagradável, a dor, o sofrimento do qual ele está fugindo, outro dia. Então não é falar assim, agora fica, então, tá vendo, é isso. Ele tem que ter alívios, ele tem que ter momentos assim de escapatória. E aí depois ele volta um pouco mais, né? Então não achar que você tem que sempre manter o controle da situação, porque não funciona. O 7 vai racionalizar muito se você tentar fazer isso. Então essas são as dicas que eu queria falar para vocês. Eu desejo que você vá muito além disso, por isso dá uma olhadinha no descritivo desse episódio. Esse curso que nós temos de como lidar com os 9 tipos, inclusive profissionalmente, se você quer usar o Eneagrama de uma maneira mais inteligente, profissional, esse curso que se chama Desenvolvendo Habilidades no Uso do Eneagrama. Um curso que faz parte, é um curso internacional, pessoas de diferentes países vão estar nele e teremos tradução simultânea para o português. Analisem aí, vejam o descritivo do curso para ver se interessa. Se você gostou desse episódio e tem um gostinho, queria mais, veja aí a opção desse nosso curso da Chestnut Pies Enneagram Academy. Então é isso, muito obrigado mesmo pelo seu prestígio ao podcast Mundo Eneagrama e um obrigado ainda mais especial para os nossos alunos que vão nos nossos cursos. Aliás, muitos deles recentemente, aí em abril, no Brasil, foi uma delícia. Fizemos 4 diferentes cursos aí no Brasil e foram ótimos. Ver as pessoas é sempre um prazer. E também um obrigado especial aos membros da CP Online, que é a nossa plataforma de conteúdos, essas pessoas que conseguem ter muito mais tempo com a gente, comigo, com a Bi e com outras pessoas entrevistadas por nós, além do podcast aqui, né? O Mundo Eneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paz e até o próximo episódio do nosso Mundo Eneagrama.